Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um Love the Problem. Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar quem tá ouvindo aqui que no último episódio a gente lançou um experimento que rolou muito bem, a gente já teve bons feedbacks. Inclusive, eu queria agradecer aqui o Marco Antônio, o Fernando, o Alexander Marques, o Thiago, que foi uma galera que já começou a interagir com a gente lá no nosso backstage. Então tudo que acontece por trás da cortina aqui do Love the Problem, você consegue acessar pelo k21.link/Love the Problem. E você tem acesso ao nosso backstage. Lá você vai achar desde sugestões para próximos episódios, até os convidados que participam dos nossos episódios e contatos deles. Você consegue deixar feedback para eles. E acho que uma das coisas mais importantes assim para quem ouve e gosta do conteúdo são as referências que a gente passa aqui nos episódios. E para esse episódio em especial, eu acho que acessar o nosso backstage vai valer muito a pena, porque eu convidei aqui, é óbvio que vocês sabem que são pessoas especiais, porque eu só trago pessoas especiais, só trago pessoas que eu realmente gosto. Eu trouxe aqui hoje duas pessoas muito especiais pra mim já há algum tempo, que é o Rafa Albino e Rafa Cáceres. Fala, Albino, tudo certo? Salve, salve, Lula, salve pessoal aí do Love the Problem. É uma baita satisfação estar aqui e vamos ver, convites do Lula, geralmente ele sempre tem um caráter meio, polêmico, um caráter assim, então a gente sempre fica curioso pra saber o que vai acontecer, mas muito obrigado, Lula, pelo convite. Muito bom. Eu já vou deixar até, Rafa, a primeira referência que eu vou colocar lá no nosso backstage, que é o seu livro de métricas ágeis. Sempre cito, segunda vez só hoje que eu cito esse livro, mas já vou deixar lá como referência. Rafa Albino aqui, autor pela Casa do Código do livro de métricas ágeis. Então já fica a primeira referência. E eu vou trazer aqui outra pessoa muito especial, que é o Rafa Cáceres. Fala, Cáceres, tudo certo? E aí, galera, beleza? Muito feliz com o convite aí, vamos trocar essa ideia. E estamos aqui pra isso, né? Pra fazer polêmica mesmo, né, Albino? É isso aí. Muito bom. Antes das polêmicas, pro Rafa Cáceres, eu vou deixar já uma referência também. Esse vai ser o episódio das referências. Pra galera que gosta de referência, esse vai ser o episódio. E pro Rafa Cáceres, do Rafa Cáceres, já vou deixar aqui a referência, que é o blog da Thaler, que é um blog excepcional, newsletter da Thaler. Se inscreve lá, só conteúdo de primeira, acompanho. Tinha um cachorrinho, né, que mandava. O cachorrinho da manda newsletter, Rafa? Meu canal se aposentou. Porra, era muito bom o cachorrinho que mandava as newsletters. Era o Ban, cara, era o Ban, o cão Ban. Era o cão Ban, exatamente, mandava as newsletters. Mas o blog continua lá de pé, é muito bom o blog da Thaler, gosto bastante. Bom, estamos aqui entre amigos, né, no final. E o tema que a gente veio conversar hoje aqui foi um tema que foi surgindo ao longo das últimas semanas, ele foi tomando forma e ele surgiu dentro do nosso grupo de Telegram, né, dentro do grupo de Telegram da comunidade de Flight Levels. Inclusive, o Rafa Albino foi summonado lá pro grupo, né? Veio lá o Ololô e trouxe ele. Abduzido pro grupo. E no meio de uma discussão, né? Porque, assim, discussão sem tanta treta, assim, uma discussão amigável ali que a gente tava tendo sobre a paixão das pessoas por métodos, né? E aí a gente falou, putz, a gente talvez precisa começar a falar um pouco mais disso explicitamente, um pouco mais dessa paixão cega por métodos, talvez explicitamente. E foi aí que surgiu a ideia desse bate-papo aqui gravado, para todo mundo ter acesso pelo Love the Problem. E eu acho que a gente pode falar aqui de um domínio específico, que é o domínio organizacional, nesse episódio. Talvez a gente possa gravar mais episódios com os outros domínios. Lembrando que os 4 domínios da agilidade: negócios, cultural, organizacional e técnico. Nesse a gente vai falar sobre referências do domínio organizacional, sobre as bases do domínio organizacional. O domínio técnico, por exemplo, eu tenho aqui uma referência, que é o Vinícius Teles, que a gente provavelmente vai gravar um episódio sobre esse domínio. Quem sabe eu não consigo trazer o Vinícius aqui, né? Vai saber. Mas fica aí a referência já do livro dele. Quem quer aí começar a polêmica? Começar polemizando? Eu vou deixar pro Cáceres, eu sempre faço isso. Então tá, passou a bola. Só pra contextualizar, então, essa conversa que surgiu foi justamente quando a gente tava falando de Flight Levels, né? A gente começou a comentar que algumas pessoas já estavam torcendo o nariz, né? Então a gente até teve umas polêmicas na própria comunidade, né? De que o Flight Levels é igual Safe, ou Flight Levels é igual outras coisas, né?
E desse começo que começou a surgir de que hoje está cada vez mais difícil você chegar numa empresa com um novo termo, né? Uma nova buzzword, né? Todo mundo já tá acho que tá todo mundo começando a cansar muito disso, né? De querer só tentar aplicar, né? Implantar, né? Como a gente fala, implantar métodos dentro das organizações. E acho que o pessoal tá começando a entender um pouco mais de, assim, pô, qual que é o meu problema, né? Justamente amar o problema, né? E tentar ver essas ferramentas como elas são, né? Ferramentas, elas são perenes e que toda hora tem uma ferramenta nova surgindo que vai ser melhor que a anterior. E você não se apegar justamente à ferramenta e sim se apegar ao problema que você está resolvendo e usar a melhor ferramenta para aquele contexto, né? E ao mesmo tempo testar, né? Ferramentas novas ao mesmo tempo. A gente tem tentado ficar um pouco afastado de tanta buzzword, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre testando e sempre tentando usar as coisas mais recentes que surgem na comunidade também. Até porque, geralmente, uma ferramenta nova pode revolucionar o jeito como a gente faz as coisas, né? Então, a ferramenta, ela não faz tudo, mas ela ajuda pra caramba a gente conseguir entender nosso contexto melhor, né? Então, acho que, basicamente, esse problema que a gente tá querendo resolver aqui. O problema de ver o problema, né? Pra quem nunca tinha entendido do porquê Love the Problem, né? Cá está, a Rafa Cáceres acabou de resumir bem aqui o porquê de Love the Problem. Então, esse é o episódio que estamos falando especificamente sobre problemas, ao invés de falar de problemas e métodos, né? Talvez a gente fale aqui de alguns métodos e tudo mais, mas sempre quando no Love the Problem a gente traz alguma ferramenta, algum método, alguma coisa assim, a gente sempre tenta puxar pro problema, porque no final o que a gente quer é resolver problema. Albino, não sei se esse é um problema, um meta-problema, né? Não falar sobre problemas é um problema. Você já viu rolar muito por aí no dia a dia, essa paixão por métodos, talvez? Como que você vê isso na prática, né? No dia a dia? Você é um cara, porque eu tô te perguntando especificamente isso? Porque você, pra mim, é uma referência de alguém que transita muito bem entre academia e indústria, né? Você consegue fazer essa conexão muito bem. Pra mim é um exemplo. Eu fico ensaiando há alguns anos já entrar no mestrado. Já namorei aqui, vou entrar nesse, vou entrar naquele, e acabo abandonando porque a indústria me consome, né? A indústria... Pra não falar que a indústria é minha paixão, porque talvez eu tenha coração pra muitas paixões aqui, mas a indústria me consome o suficiente pra não ter energia pra ir pra academia, e você faz esse movimento muito bem. Você vê essa paixão por métodos acontecendo por aí, ou é algo muito dentro da nossa bolha de agilidade, talvez? Eu acho que, assim, pensando um pouquinho como organizações, assim, essa ideia de terceirizar as soluções para uma ferramenta, ou para um método, ou para realmente algo que tem aquela fórmula mágica, né, que vai de fato dissolver e, enfim, transformar o ambiente de um jeito, né, super simples, sem demandar energia, sem demandar articulação, sem demandar mudança nas pessoas. Eu acho que é algo que a gente observa, assim, a todo momento. Enfim, a gente poderia falar aqui em quesitos políticos, nós poderíamos falar aqui nos quesitos de empresas, assim, e aí a gente entra nos métodos. Porque, no fundo, quando as pessoas elas estão amarradas ou ancoradas aos métodos, é justamente em cima de uma crença de que é ele quem vai resolver os reais problemas que existem dentro das organizações. Então, eu acho que, assim, trazendo um pouquinho como exemplos, né, quando a pessoa fala, poxa, não, eu estou sendo ágil e estou aplicando o Scrum. Poxa, realmente são sinônimos, né? Scrum e agilidade são realmente, né, coisas que você pode dizer que é assim que a gente pode definir e resumir agilidade, né, para os negócios, que eu acho que é uma discussão que a gente tem tido bastante e algumas provocações bem interessantes sobre qual o significado de agilidade para o negócio. Poxa, quando eu falo que eu estou com o meu trem configurado do Safe, isso significa que você está conseguindo realmente se conectar com quem é cliente, com os problemas que existem lá no mundo fora? Ou você está tentando, de alguma forma, coordenar e organizar suas múltiplas equipes para garantir que elas estejam alinhadas, né? Mas esse alinhamento, ele está pouco conectado com, de fato, o que está acontecendo lá fora, né? Ou que as pessoas têm realmente precisado de solução. Então, eu acho que a reflexão que fica, e aí eu acho o título de todo o podcast incrível será que estamos conseguindo construir boas perguntas? E aí, só trazendo aqui uma visão sobre o porquê que eu acho que a academia, ela acaba sendo interessante quando a gente está falando sobre esse assunto, é que quando a gente está construindo qualquer artefato acadêmico, o primeiro questionamento que você recebe é: qual é a pergunta-problema que você quer resolver? Ou que você quer explorar? Aí, em cima dessa pergunta-problema, você pode definir proposições ou hipóteses. E aí, em cima dessas proposições e hipóteses, você vai escolher um método para poder
poder provar essas proposições ou negar essas proposições. E aí depois você vai mostrar os resultados. E aí depois você vai dizer se você aceita ou nega aquelas proposições e aquelas hipóteses. E aí você conclui dizendo o que pode ser feito para o futuro, certo? Evoluções daquilo que você encontrou. Então, né, acho que aí eu abro aqui esse debate, porque é um tipo de mentalidade que ele, né, o método é um pedaço pra gente conseguir estruturar toda uma linha lógica para resolver uma pergunta-problema. Então, acho que aqui eu deixo, né, vamos continuar amando os problemas e construindo boas perguntas pra gente poder entender o que a gente tá resolvendo. Cara, você falou 3 coisas que me tocaram profundamente aí. Acho que terceirizar soluções para métodos mágicos, acho que é uma frase que eu vou guardar no bolso agora. Nome de livro, sim, cara. Nome de livro. Exatamente, Eu vou deixar o zap, assim, pra sacar, sabe? No momento certo. Pá, tá aqui, ó. Toma! Porque acho que é esse, talvez, o problema que tá começando a se espalhar, né? Assim, terceirizar soluções para métodos mágicos. Não vou falar aqui de Posto Ipiranga, tá? Então vamos passar essa parte aqui, passar por cima, certo? Não falei, no momento nenhum. Mas eu acho que, assim, pra não ficar também tacando pedra em método, eu acho que você falou muito bem isso no que você colocou aí no final sobre a academia, né? O método, ele é importante, né? Mesmo a academia instanciando um problema inicialmente, ela usa um método para investigar esse problema. Então também não é uma demonização de métodos aqui, né? Mesmo porque métodos eu vejo como um conjunto de padrões aplicáveis a um determinado contexto que vai facilitar muito sua vida. Inclusive simplificando a curva de entrada, né? Assim, o custo que você vai ter de entrada, cara, um método simplifica muito isso. Se cada pessoa que fosse começar a experimentar agilidade tivesse que ler todo o arcabouço de referências que existe para agilidade, ferrou. Ia entrar na agilidade, sei lá, muito pouca gente ia morrer logo. Então, o método, ele dá uma fluidez para esse início, muito importante, mas talvez também possa trazer uma superficialidade no médio e no longo prazo, se a discussão ficar em torno disso. E aí, o terceiro ponto que me veio à luz, assim, enquanto você falava, a gente já falou aqui sobre Flight Levels, né, que foi acho que esse medo de cair na superficialidade com Flight Levels foi exatamente o que trouxe a gente aqui agora. E o Klaus Leopold, que é o criador do Flight Levels, ele pega exatamente no ponto que você trouxe, Albino, que talvez o Flight Levels não resolva os seus problemas, mas ele vai te fazer ter boas perguntas. Ele vai te trazer boas perguntas. Ou seja, ele vai cavar um pouco mais em cima de como encontrar os problemas a serem resolvidos. E aí uma composição de métodos, de práticas, conseguem te levar para possíveis soluções, dependendo do seu contexto. E aí eu acho que a nossa discussão aqui para ficar... Eu falei que ia ser um episódio pesado de referências pra galera. Talvez a gente possa discutir bastante sobre essas bases, né, dos métodos, essas bases do que a gente consegue enxergar hoje de frameworks e métodos de agilidade. Então, o que está por trás de tudo isso? Porque quando uma pessoa fala que a coisa X se parece muito com a Y, talvez as duas tenham bases semelhantes, mas tenham escolhido padrões diferentes para tratar daquele mesmo assunto, certo? E isso se aplica muito. Eu já vou começar aqui na brincadeira, a gente já começou a discutir um pouco antes, mas eu já vou começar na brincadeira trazendo a minha base, assim, maior, que quando eu ouvi esse livro, já fica claro que eu ouvi, tá? Eu não li porque é um livro grossão e pesado assim, e eu já tive o conselho desde o começo de ouvir, né? E é narrado pelo próprio autor, que é A Quinta Disciplina. Então já fica aí a dica, minha primeira dica, que acho que antes de ouvir o que Albino e Cáceres têm a contar, mas a Quinta Disciplina, ouvir a Quinta Disciplina, para mim foi muito bom para entender até qual que é o meu papel profissional no mundo. Hoje eu entendo qual que é o meu papel dentro da K21 por conta do Peter Senge da Quinta Disciplina, que por sinal, eu levantei aqui, não cheguei a falar para vocês, mas eu levantei aqui, ele é um livro de 1990. Então você fala, 1990, tinha Manifesto Ágil? Não tinha. Tinha a palavra agilidade sendo pesquisada no Google? Não, porque nem Google tinha em 1990. Não sei aqui, mas eu pelo menos acessava, né, naquela época. Então já trago essa primeira referência, e eu não vou me aprofundar nela, não vou entrar aqui muito profundamente nela, porque ele já gravou um episódio sobre pensamento sistêmico, que é a quinta disciplina, né, o pensamento sistêmico, com Alisson Vale, episódio, assim, acho que tá no meu top 3. Inclusive, a gente levantou lá no k21.link/Love the Problem, um card lá pra galera falar sobre o top 3 do Love the Problem aqui. Já digo que o pensamento sistêmico tá no meu top 3. Assim como a quinta disciplina também é um dos livros, assim, que mudou minha vida. E eu acho que a gente pode focar em 2 domínios específicos.
que é o domínio organizacional e o domínio de negócios, tá? Técnico e cultural, para formar os 4 domínios da agilidade, talvez a gente tenha que marcar mais um bate-papo. Eu separei aqui o livro do Vinícius Teles, XP e tal, mas vou deixar para um outro momento, XP. Vou deixar para um outro momento ali o The Gang of Four também, que é um livro técnico muito bom. Daniel Pink no cultural. Vamos deixar essa galera para depois, para outro episódio, porque agora a gente vai focar no organizacional e técnico. E aí eu já ia começar a perguntar para vocês. Dentro do domínio organizacional, quando a gente fala de fluxo, de processos, de estrutura organizacional, de como uma empresa é organizada, né? Quais são as bases para você, indo além de métodos, né? Quais são as bases que permeiam aí todos os métodos na formação de vocês dentro do domínio organizacional? Eu acho que, assim, pra mim, né, olhando as referências, principalmente quando a gente tá falando de fluxo, visão sistêmica, desenvolvimento de produtos na sociedade do conhecimento, não dá pra fugir do Don Heinister. Então, assim, eu acho que, né, qualquer tipo de literatura, e aí a sugestão que eu trouxe aqui foi o Managing the Design Factory, porque eu acho que os principais pontos, e acho que, assim, o livro, ele é bem denso, ele fala muito sobre essa questão de filas, o lado econômico, quando nós estamos pensando naquilo que nós vamos fazer, na questão da importância do design organizacional, quando a gente está modelando os times, né, muito antes daquela discussão de Feature Team, Component Team, o Don, ele já trazia um pouco dessa, olha, de uma forma, a cadeia de um jeito que você consiga otimizar filas, otimizar, de fato, possíveis gargalos, porque no fundo o que você quer é reduzir o lead time, ou reduzir o tempo que você leva para entregar as coisas, porque é assim que você vai conseguir ter os retornos financeiros, enfim, né, e otimizar esses retornos financeiros. E eu acho que tem um outro ponto também da mensagem do Don, né, eu tô fazendo bem um resumão aqui, assim, do que eu consegui interpretado o livro, porque aí, assim, né, tem tanto o Managing the Design Factory, como tem também o Flow, que é um livro mais recente, né, Product Development Flow, que ele, assim, eu acho que são 2 livros que você pega, você tenta ler ele uma vez, aí você consegue dar uma primeira mapeada. Aí depois você fala assim, beleza, acho que eu entendi uns 15%. Aí você vai pra prática. Aí você tenta observar isso na prática e tal. Aí depois você volta uns 6 meses depois, aí você escaneia de novo, você fala, foi pra 30% agora. Aí beleza. E aí foi muito engraçado, porque esses dias, né, eu tava relendo o Managing the Design Factory, e aí eu falei assim, caraca, agora eu já tô em 50%, porque, né, eu tenho esse livro aqui já há 6 anos. Então, assim, é um livro que eu, a cada tempo, a cada, né, intervalo de tempo eu volto e tento refletir. E eu acho que o último ponto super interessante de reflexão é sobre análise de risco, que o Don fala, né, muito sobre essa questão da incerteza, e quando a gente está falando muito de agilidade, a gente está falando sobre incerteza, e aí como você consegue tentar gerenciar e ter consciência dessa incerteza, e eu acho que muito nessa linha de como conseguirmos criar estratégias de mitigação, né, dos riscos e tudo mais. Então eu acho que, assim, pensando nessa reflexão agnóstica, eu acho que essa linha de raciocínio do Don para trabalho do conhecimento e desenvolvimento de produtos dentro dessa sociedade que a gente está, eu acho que ali tem na verdade, um modelo teórico e prático também, né, porque você consegue ir traduzindo aquilo para o dia a dia, é extraordinário, e isso você não vai ler nada de Scrum, nada de Safe, nada de história de usuário, você não vai ter nada de... Sim, cara. Bom, eu já falo que também o Don é a nossa principal base, eu acho, quando a gente fala de fluxo organizacional. Uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que talvez a maioria do pessoal que leu o Kanban, o livro azul, até nem se tocou na época, não sei, mas o Don Heinister que deu o nome de Kanban pro Kanban, né? Pro método Kanban. Então ele chegou pro David lá e falou, cara, isso que você tá fazendo é o Kanban da Toyota, bota o nome de Kanban aí, né? Não foi uma boa ideia, né? A culpa é do Don, achamos o culpado, achamos. Porque até uma outra referência que a gente vai entrar depois, né, o David era muito voltado pra teoria das restrições mesmo, né? Sim. Nos primeiros experimentos dele. E o Don, assim, pra mim, assim, uma das principais coisas que o Don me trouxe no livro dele, primeiro que ele chama, né, de segunda geração do desenvolvimento Lean, né, do Lean, né, Product Development, porque a primeira geração é aquela geração lá da Toyota, Manufacturer, né, então, que tem umas diferenças pra essa segunda que ele traz, que é já de produto, né, de uma área de conhecimento. Então, ele fala muito dessa diferenciação entre desenvolvimento de produto, né, da manufatura e produto de criação, né, produto
produto criativo, né? Então, um dos exemplos que ele fala muito é a questão da variabilidade, né? Quando a gente tem o manufacturing, a gente quer evitar a variabilidade, a gente quer que tudo seja numa conformidade altíssima, né? E quando a gente está falando de inovação, a gente precisa da variabilidade. Isso é uma das grandes diferenças, né? Então, a gente não tem que evitar a variabilidade, e sim a gente tem que abraçar a variabilidade e acomodar a variabilidade, né? E aí que entra o que o Albino falou, que é a questão da incerteza, né? Porque dentro da variabilidade está a incerteza, e aí estão os ganhos assimétricos, né? Que ele fala. Que foi a primeira vez que eu ouvi muito sobre isso, né? Que assim, você investe pouco, pode ter um ganho muito alto, né? Que aí depois entra em outra referência também grande pra gente, que é o Taleb, né? O Taleb vem falando muito dessa parte de gestão de risco, das assimetrias, né? Positiva, negativa. Então, acho que o Taleb acaba sendo um baita complemento pro Dom nesse sentido, né? Pra nossa área especificamente. Quando a gente fala de trabalhar em certeza, que é o que? Eu não quero reduzir minha variabilidade, eu quero aumentar a minha variabilidade, mas eu quero reduzir o impacto econômico que a variabilidade tem no meu processo. Então, isso que é o grande desafio que a gente tem que ter, né? Que é, como eu aceito essa variabilidade, que é o que a gente falou no começo, né? Eu tô trabalhando com hipóteses a todo momento, né? Então, assim, se eu for trabalhando com hipóteses, eu tô trabalhando com incerteza. Se eu tô trabalhando com essa incerteza, como é que eu posso exigir uma certeza dentro de um caos incerto que a gente vive, né? Ou de toda essa complexidade que a gente tenta controlar. Então, eu acho que ter essa noção do Dom, e você começa a conectar, né, com todo esse ecossistema de pensamento, é extremamente importante. É legal porque já dá pra perceber no seu discurso, Cáceres, um tanto do quanto o Dom te inspira, sabe? Do quanto o flow... Isso já é notável, né? Assim, qualquer pessoa que tenha assistido qualquer palestra do Rafa na vida, tenha lido qualquer coisa dele ou conversado com ele, sabe dessa inspiração, mas dá pra sentir na voz tudo isso. Inclusive, dá pra sentir também o quão denso é o livro, né? Eu tô com ele aqui, ele não é um livro que você tem que fazer muito esforço pra levantar, mas se você abrir a primeira página, ele cai, assim, de tão denso que ele é, de tão pesado que ele é. E eu tenho ele também há alguns anos, e eu visito um princípio ou outro aqui e ali, porque não é algo tão fácil de digerir, né? O que eu falei sobre métodos ajudarem nessa curva inicial, o flow, com certeza, se você tá numa curva inicial, o flow não vai te ajudar tanto. Então, mesmo, por exemplo, falar sobre variabilidade mesmo, eu demorei uns bons anos até descobrir o que significava variabilidade dentro do meu fluxo, dentro do meu sistema, dentro do meu jeito de trabalho. O Taleb, você citou o Taleb aí, o Taleb, como ele vai no lance de historinha, né? Como ele vai contando as histórias do tempo do Líbano, as histórias do tempo da Bolsa e tal, ele fica um pouco mais digerível, mas talvez você não perceba a profundidade do que ele tenta traçar ali, né? Então, o que você falou sobre a relação de variabilidade e ganhos e perdas, né? Se putz, é côncavo, é convexo, é assimétrico, não é? Talvez na primeira lida do Taleb você não consiga pegar isso de cara. Mas as historinhas do Antifrágil lá, você pegar o Tony Gorducho e entender o que ele tava tramando lá, é interessante. Mas no final eu queria deixar aqui uma recomendação em cima dessa que vocês fizeram do Don Heinerstein, né? Uma curiosidade primeiro, o Managing the Design Factor que o Albino citou aqui, ele é de 1997. Olha que interessante. E o Flow, The Principles of Product Development Flow, que o Cáceres bem destrinchou aqui, ele é de 2009 e ele já traz bastante essa perspectiva de trabalho do conhecimento, né, de variabilidade e como a gente tira proveito disso ao invés de tentar se livrar. Mas o que eu recomendaria para quem está chegando agora é uma série de artigos que o próprio Don Heinerstein escreveu na Harvard Business Review, na HBR, com alguns dos princípios do Flow. E lá ele deu uma digerida um pouco melhor, assim. Lá ele já deu uma mexida para ficar um pouco mais entendível. Acho que é uma série de 4 ou 5 artigos na HBR. Eu recomendo bem fortemente dar uma lida nesses artigos. Vou deixar o link lá no nosso backstage para quem quiser acessar. Tem um vídeo também, cara, dele na FlowCon. Ah, que demais. Palestra. É uma palestra dele na FlowCon sobre o livro, né? Então é um resumo do livro ali em 40 minutos. Bem simples, assim, de entender, porque é bem os conceitos básicos do livro, né? Então ele vai falar de filas, né, de tamanho de lote, da variabilidade. Então, assim, é bem legal. Vai ficar o link aqui também. É bem legal, né? FlowCon nem sei o que aconteceu com esse evento, né, mas esse vídeo é muito bacana. Ele é um cara que fala bem, assim, então é um vídeo que vale a pena assistir. E alguém citou, não sei se foi o Albino ou o Cáceres. Bom, na dúvida, foi o Rafa, né? O Rafa citou aqui o Rafa citou aqui também teoria das restrições, né? Teoria das filas, teoria das restrições. E aí eu acho que já vem de brinde aqui um livro que eu confesso, eu não consegui ler esse livro de cabo a rabo, e não é porque ele é denso, é muito pelo contrário, é porque o autor
resolveu escrever ele em forma de novela. E eu odeio ler essas novelinhas que você tem que entender no fundo da história o que está acontecendo, assim. Eu prefiro me dar logo o que você quer me dizer, que é a Meta, The Goal, do Goldratt. Então a Meta é um livro que o conteúdo dele eu conheço de cabo a rabo, mas porque eu estudei o conteúdo direto e não li o livro. Acho que o Cáceres foi o que leu, né? A Meta? Eu li, cara, foi sofrido. Mas não, mas assim, não é tão ruim assim. Mas tem várias dessas novelinhas, né, que são... Não chega a ser divertido, né? Mas os caras acho que fazem justamente pra chamar mais gente. Mas o que eu falei antes pro Lula foi do audiobook, que é muito legal. Que é o pessoal interpretando, né? Interpretando as vozes, assim. Vale a pena, assim. Eu achei muito bacana. E pra quem quer dar risada, tem um vídeo no YouTube, dublado, que é o filme da Meta, gente. É muito legal. Parece tipo Telaclés, assim. É muito engraçado, né? Mas os conceitos estão lá, assim. Vale a pena assistir. Telaclés, você falou do Telaclés aqui. Eu acho que uma pena que não dá mais pro Hermes e Renato fazer uma versão, né? Mas imagina uma versão Telaclés da Meta, ia ficar sensacional. Muito bom. Então, Goldratt aqui com a Meta, eu acho que no treinamento de Kanban, no KMP1, tem uma parte que a gente fala só sobre teoria das filas, né? No nosso treinamento da K21. E, cara, é basicamente Goldratt ali sintetizado. A discussão de filas e o quanto a fila afeta dentro do seu fluxo e como você, trabalhador do conhecimento, deveria estar olhando para as etapas em que seu trabalho fica parado, esperando alguém disponível puxar ele, ao invés de ficar chicoteando o trabalhador que está ali botando algum trabalho em ação. E aí já fica uma dica aqui preciosa para quem ainda não olhou teoria das filas, teoria das restrições e todo esse assunto. Observe as filas no dia a dia do seu trabalho. Aonde o seu trabalho fica parado. Quais são as dependências, né? O Dom fala bastante sobre dependências dos efeitos. Quais são as dependências que fazem o trabalho que você acabou não chegar até o fim, não chegar até o consumidor? Ou o trabalho que precisa chegar a você demorar mais tempo para chegar. Ele fica parado, ele fica estocado em que parte do fluxo. E aí, se a gente for começar a olhar métodos, o Rafa falou sobre o Dom, falando sobre arquitetura organizacional dentro do Managing Design Factory, né? Olhando times de componentes ou times de feature, né? Ele fala sobre squads, Albino, nesse livro? Não, ele não fala sobre squads, ele não fala sobre a varinha mágica squadificadora que vai resolver todos os problemas. Ele não fala sobre isso, infelizmente ou felizmente. Mas eu acho que até contribuindo um pouquinho aqui sobre a importância da meta ou a importância do pensamento do Goldratt, assim, né, quando a gente tá falando sobre gestão organizacional, todo esse conceito de buffer e principalmente essa ideia por trás, né, das otimizações disso, eu acho que, assim, de alguma forma bem melhor traduzida pro dia a dia das pessoas que trabalham com conhecimento, foi um pouco da ideia da eficiência de fluxo, né, quando a gente tenta trazer isso para uma métrica ou tenta trazer isso para, de fato, identificar o impacto das filas ou dos gargalos dentro, de fato, do trabalho do conhecimento. Eu acho que a eficiência de fluxo acaba sendo uma métrica super interessante. Então, para quem gosta daquela ideia, poxa, será que o meu fluxo ele tem sido eficiente, né? Eu acho que essa ideia dessa métrica como eficiente de fluxo pode ser um bom caminho para traduzir um pouco do efeito dos gargalos e do efeito das esperas. Eu acho que a palavra de gargalo é bem o ponto, né, da meta para mim. Para quem tá começando no Kanban agora, assim, e quer entender de onde que vem tanta essa base, né, da meta dele, é justamente isso, assim. A meta, o que ele fala muito é isso, assim, identifica os gargalos, porque o gargalo, todo o fluxo, né, toda a saída da tua organização vai ser tanto quanto o seu gargalo né? Então, se você identifica o gargalo e você otimiza o gargalo vai aparecer em outro lugar. Aí você vai em outro lugar, arruma o gargalo sempre vai aparecer em outro lugar. Mas isso você vai estar fazendo um processo de melhoria contínua do teu fluxo, né? Então, quando a gente fala do Kanban sendo um processo de melhoria contínua, a gente vê que é muita base aí, né? Assim, onde é que estão os gargalos, como é que eu resolvo, né? Porque o gargalo pode ser uma fila, mas pode ser simplesmente uma falta de capacidade num certo lugar. Então, assim, como é que eu aumento aquela capacidade? E aí entra, o Dom também entra muito nisso. Assim, como é que eu aumento aquela capacidade, por exemplo, sem eu precisar gastar muito, né? Ou seja, como é que eu posso aumentar temporariamente uma capacidade para resolver um gargalo, né? Então, assim, aí você começa a entrar em várias outras, né, nuances de fluxo, né? Que é não ter tantos especialistas, né? A gente conseguir ter as pessoas, quando a gente fala, né, do nosso processo de trabalho de conhecimento, ter pessoas um pouco mais generalistas, talvez, justamente para conseguir estar atuando em vários pontos de gargalo e não ficar, né, preso
preso só num lugar, né? Então quando você fala aí você entra em DevOps, né, por exemplo. Por que existe isso, né? Justamente porque antigamente você tinha lá, uma pessoa desenvolvia, você jogava o código pela janela ali, e um cara de Ops ia lá e jogava pra produção, né? E isso, o que acontecia no fim? Era um gargalo gigante, porque o código ficava lá, não conseguia botar em produção porque era culpa do dev, e o dev falava que não conseguia porque era culpa do Ops, né? Então assim, como é que eu faço isso caminhar junto, né? Como é que eu reduzo esse gargalo, né? Então aí entram as técnicas, né? Os métodos, as ferramentas pra gente conseguir tirar isso, né? Mas toda a ideia de otimização de fluxo é basicamente isso. Onde é que tá meu elo fraco da corrente, né? Eu vou lá e vou resolver esse elo, ele vai aparecer em outro lugar, eu vou resolver esse outro, e isso nunca vai ter um fim, né? Por isso que é um problema de otimização, né? E é melhoria contínua, né? A melhoria contínua na veia, exatamente. Você olhar onde tá fraco e reforçar, olhar onde tá fraco e reforçar. Na essência, o que a gente está falando é sobre melhoria contínua. E isso me traz para dois pensamentos. Quando o Albino estava falando, eu lembrei que a gente gravou, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, para quem estiver entrando nesse assunto de fluxo, aliás, eu lembrei que a gente gravou, Albino, um episódio do Dev na Estrada, um podcast que a gente gosta muito. Gravou eu, Albino, o Edu e o Ramon um episódio sobre fluxo operacional, se não me engano era fluxo, e a gente gravou um outro episódio sobre Kanban também, além do episódio que já tem gravado com a Amanda, do Love the Problem. Amanda Varela gravou. Então, para quem estiver começando a digerir, talvez ouvir esses episódios antes de começar a ler esses livros, vale a pena. Mas, no geral, o que a gente está falando aqui é sobre a melhoria contínua do fluxo, entender o seu fluxo de ponta a ponta, onde estão seus gargalos, gerenciar esses gargalos, atacar esses gargalos e conseguir sair sem soluções mágicas. E quando a gente fala, sempre que a gente fala de soluções mágicas e desse tipo de resolução, eu me lembro exatamente do momento que eu estava na sala de aula com o Klaus Leopold falando sobre flight levels e eu todo preocupado, falando, meu Deus, será que ele vai se prender simplesmente a Kanban? Será que ele vai se prender só a Kanban? E aí o Klaus falou, não, Flight Levels não é simplesmente sobre Kanban. O Flight Levels ele vai te mostrar na sua organização aonde você tem problemas, e aí talvez Kanban seja um bom método para resolver esses problemas. Então, esse ponto que o Cáceres trouxe aqui sobre eu tenho um time que desenvolve, um time que faz um trabalho, e o outro time que valida, por exemplo, ou outro time que põe esse trabalho na mão do cliente, outro time que entrega esse trabalho, e aí a gente pode estar falando desde uma pizzaria até construção de software, certo? Na pizzaria o pizzaiolo faz e o motoboy entrega. Se eu tenho essa dependência mal gerida, eu vou precisar de algum jeito para tratar isso. E aí você pode ou reinventar a roda, ou você ir lá e ler um pouco do Goldert e entender sobre tudo que tem sido estudado no último século sobre esse assunto. Ou você pode pegar o método Kanban, já no livro azul do David Anderson, e entender como o Kanban endereça esse problema. E aí, para a gente entender como os métodos se conversam, o Flight Levels, que é o modelo de pensamento, ele vai te ajudar a entender qual que é o seu problema. Ele vai te ajudar a pensar o seu sistema e entender onde está o seu problema. Então, ele não vai abominar métodos. Pelo contrário, ele vai chamar os métodos para tentar endereçar a resolução desses problemas. E tirando proveito de todo esse aprendizado que a gente já teve ao longo de anos aqui, né? E aí, nesse aprendizado ao longo de anos, eu vou deixar uma indicação aqui de um capítulo de um livro, que eu gosto bastante desse capítulo, que é do George Aldi, o livro que chama Scrum 360. Eu gosto muito desse capítulo, principalmente do nome, que é Sobre os Ombros de Gigantes. E nesse capítulo, o Aldi, ele traz bastante dessa base da administração moderna, principalmente, que vem sendo estudada ao longo do último século inteiro, e ele deixa claro que o Scrum não surgiu do nada. Então, se você tá achando que, Scrum é diferentão de tudo que existe na vida, não é. Ele tem base ali muito semelhante a outros métodos, porque os princípios ali são os mesmos. Eles estão sobre os ombros dos mesmos gigantes. A diferença é como um aborda o assunto e como o outro aborda. Mas no final, e aí eu vou deixar aqui um momento revelação. No final, o Scrum ele pode ser explicado pelas mesmas teorias que explicam o Kanban. Se você está falando sobre reduzir o seu sprint, o que você está falando é sobre tentar reduzir lead time. Se você está falando sobre ter um time multifuncional, o que você está falando é sobre
reduzir dependência. Então, a base, no final, vai ser a mesma. Então, essa história de Scrum ou Kanban, essa guerra, em algum momento ela tem que acabar na sua vida. Se você ficar discutindo isso, ao invés de olhar para o seu fluxo, entender quais fatores influenciam no seu fluxo, você está, talvez, militando errado aí, certo? Então, fica de olho. E o Cássio, ele trouxe na nossa pré-conversa aqui, dado todo esse preâmbulo que eu fiz aqui de Scrum, ele trouxe a referência, talvez, que foi a referência explícita do Mr. Jeff Sutherland para Scrum. E eu vou trazer primeiro o paper, tá, que foi a referência para o Jeff, que é The New Product Development Game, né? Me corrijam se eu estiver errado aí, pelo que eu me lembro é isso. Mas Novo jogo de desenvolvimento de novos produtos. Isso, o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos. Isso aí, é trava-língua. Isso. Em inglês fica mais maneiro, né? The New, você não precisa nem pensar sobre isso. Que é um paper do Takeuchi e do Nonaka. Mas eu tô trazendo ele aqui porque o Cássio, ele levantou o livro. Aqui, ó, ele tem o livro do Takeuchi e do Nonaka, que é o Gestão do Conhecimento. É isso, Cássio? Cara, ele é um livro bem... Recomendado? O que você diz? Você recomenda pra quem esse livro aí? Bem teórico, né? É um livro bem que... na verdade, ele é um conjunto de papers, né? E ele trata muito nessa questão da gestão do conhecimento, que basicamente é o que a gente está fazendo, né? Quando a gente está falando de trabalho de conhecimento, a gente está falando da gestão do trabalho de conhecimento e como esse conhecimento se propaga, né? Justamente porque a gente tem essa grande diferença, né, de trabalho de conhecimento, que ele não é físico, né? Então ele não existe de verdade, né? Então como é que a gente faz para transformar algo que não existe em algo que seja palpável, palatável e que as pessoas todas consigam concordar que aquilo é o que eles estão vendo, né? Então, basicamente, quando a gente está saindo dessa premissa, a gente está saindo como a gente é cego, né? Então, a gente está só tateando as coisas, a gente não consegue enxergar além. Então, a gente sendo cego nesse mundo complexo, né? Nesse mundo que a gente não sabe o futuro, né? E esse ano está provando cada vez mais isso, né? mais do que nunca. Que a gente tem que ir tateando, né? A gente tem que ter, que nem o Albino falou, a gente está saindo de hipóteses, né? A gente tem uma hipótese de um caminho e a gente tem que ir tocando essa hipótese e ir validando e vendo se isso se é algo viável ou não, né? Agora, se a gente sai correndo para um caminho só, a probabilidade de a gente bater de cara numa parede é muito alta. Então, quando a gente tá falando disso, né, e aí entra muita coisa envolvida, né, entre como é que eu passo esse conhecimento adiante, né? Porque tem muito, como a gente tá falando disso, de ser algo intangível, né? A gente tá falando também que cada vez que esse conhecimento passa de uma pessoa para outra, ele vai se moldando, né, e se mutando, né? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Eu acho que esse livro é muito importante nesse sentido de como é que eu gerencio toda esse imutável, esse intangível dentro de uma organização. E eu acho, Rafa, até trazendo aqui um complemento super interessante dos dois autores, do Nonaka e Takeuchi, que eles apresentaram aquela ideia, a distinção entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. E aí, né, eles reforçaram muito essa questão de, poxa, tudo bem, você como pessoa tenha ali o tácito, né, porque é justamente isso, você vai readaptando e reconfigurando o seu conhecimento em cima dos problemas que você vai resolvendo e dos dilemas que você tem no dia a dia e em cima das atividades, tarefas, processos que você tem dentro da organização, mas a grande questão, o que vai fazer com que uma organização ela consiga fazer com que esse conhecimento ele se transforme numa vantagem competitiva é quanto você consegue explicitar isso para distribuir isso dentro da organização e para que as pessoas... E aí então, né, vem toda uma linhagem de teorias de gestão do conhecimento, né, os dois eles são os papas nesse assunto, que justamente vai ajudar as empresas a não simplesmente a irem com aquela ideia de, não, eu preciso ter um knowledge base, né, eu preciso ter lá um corpo de conhecimento, uma wiki, um negócio que eu... Põe lá no SharePoint, né, põe lá no SharePoint. Isso, põe no SharePoint, põe no Confluence, põe no Confluence, tá resolvido. Exato. Não que não seja importante, né, mas... Não. Isso. Não é sobre a prática ou sobre a ferramenta em si, né? Esse que é o ponto. Exato. E dentro disso, assim, a gente entra muito também nessa parte de conhecimento tácito explícito, que é, assim, que eu mais ouço falar quando a gente tá falando de estratégia, né, que é, assim, a parte mais difícil de uma estratégia não é criar estratégia, é comunicar a estratégia, né? Que aí é algo que a gente tem visto
e tem funcionado muito bem o Flight Level, né? Que é justamente esse modelo de pensamento que ajuda a explicitar e ajuda a comunicar melhor, assim, pelo menos na nossa opinião, pelo menos o que a gente tem visto até agora, é um dos melhores modelos de você conseguir transmitir esse tipo de conhecimento tácito que está na cabeça dos líderes ali para toda a organização, né? Explicitar de alguma forma que não seja não tão explícito assim, né? Não tão escrita a pedra, né? Mas que passe uma ideia, um propósito, né? E, cara, dentro disso, assim, só lembrei de um livro que eu li esses dias agora, até por indicação lá do Mira, da Impulse, foi o Outputs vs Outcomes. Já viram esse livro? Não. Esse daqui, ó, já vai pra minha listinha. Cara, esse livro é sensacional. É um livro super curtinho e ele é do cara do... Esqueci o nome dele. Do Lean UX. O Jeff Goldfeldt e o John Steedle. E esse livro, eu gostei muito dele, porque ele tem um formato de organizar as informações que eu achei, assim, pra mim foi mind-blowing, né? Que, primeiro que pra gente, né, tem essa confusão do resultado, né? Que o resultado pra, tipo, outcome e result são coisas diferentes, né? Sendo que outcome é algo que é mais uma hipótese, né? Uma hipótese de resultado, enquanto resultado é o resultado, por exemplo, o jogo foi 5-0, né? Então foi o resultado do jogo, né? Uhum. E o outcome quantos, né? Talvez o jogo seja 5-0, né? Simplificando muito é isso. E ele passa justamente de que o outcome é sempre uma hipótese, né? Então, a gente está criando hipóteses. Só que o mais importante, e que é o que ele começa a conversar nesse livro, é assim, primeiro, a gente tem um impacto, né? Então, quando a gente está falando de alta organização lá em cima, a gente está falando de impacto. Qual o impacto que eu quero causar? Então, por exemplo, se eu quero aumentar vendas, Aumentar vendas é sempre o melhor, né? Aumentar o número de usuários, isso é um resultado, né? Um resultado final do que eu quero. Então, geralmente as pessoas acabam explicitando o resultado, né? Esse impacto, como se fosse um outcome, né? Mas são coisas bem diferentes. Então, quando eu começo a falar o que lá em cima, o que meu CEO quer, né? O que meu C-Level quer, qual que é o impacto que ele quer causar na organização, e dali a gente vai tirando e vai descendo, os outcomes são esses aqui, né? Então são essas hipóteses, eu preciso converter mais, eu preciso ter mais usuários na plataforma, então você vai tirando, e dali você tira os outputs, né? Que aí a gente tá falando de throughput mesmo, né? Quando a gente tá falando de trabalho de conhecimento. Diferente de uma fábrica, quando a gente tem lá no Goldtap, né? Que tô criando produto e entregando. Aqui não, aqui eu tô falando assim, qual que são os outputs baseados em outcomes, que são baseados em impacto, né? Então, eu acho que isso tem bastante relação com o modelo de pensamento também de Flight Levels em algum nível, né? E aí entra o KR também, entra um monte de coisa, mas eu gostei muito dessa questão da separação, né? Uma coisa é o impacto que eu quero causar, outra coisa são os outcomes, né? As hipóteses de resultado que eu quero ter, e outra coisa são as entregas mesmo que eu vou ter para alcançar esses objetivos e testar se a coisa aconteceu ou não. Mas partindo da premissa que é uma hipótese, né? E você trabalha roadmaps pensando nos outcomes, né? Não simplesmente nos outputs, né? Então... Eu achei muito interessante a gente acabar falando do Nonaki Takeuchi com gestão do conhecimento, que é intangível, né, que é invisível por natureza, misturando com flight levels, outcomes e outputs, porque nessa salada, assim, acho que fica muito claro para mim, eu vou trazer uma analogia interessante, que se a gente estivesse gerindo, ao invés de todo mundo que tá ouvindo aqui o Love the Problem, estivesse gerindo alguma coisa física, ao invés de alguma coisa intangível, né, então se a gente lidasse, por exemplo, com uma padaria, se o nosso trabalho magicamente se transformasse numa padaria, certo? Então a empresa hoje faz pão. Tá certo que durante esse período de quarentena ia ser meio difícil fazer pão remoto, mas imagina que conseguíssemos estar presencialmente. Hoje o que a gente ia ver era provavelmente farinha espalhada para todo lado, e pão estragando, e pão pronto que a galera tá esquentando no micro-ondas para entregar, e pão embolorado que tá indo pra mão do cliente, ele tá mordendo e passando mal e tendo diarreia. Basicamente, se a gente simplesmente conseguisse converter o que hoje é intangível, né, que o Nonaki Takeuchi colocam aí, que é a essência do trabalho do conhecimento, em alguma coisa visível, explicitamente tangível, a gente ia conseguir ver a bagunça que é hoje a criação de conhecimento no geral, né? A gente, por não ter essa visibilidade, a gente negligencia muito essa gestão. E acho que toda essa base que a gente trouxe durante esse episódio aqui é muito para evitar que você tenha farinha espalhada por toda a sua organização, para evitar que você tenha pão embolorado sendo servido para o seu consumidor, para evitar que você tenha pão amanhecido ali indo para a cesta de pães.
esse tipo de problema a gente está tentando endereçar, não baseado só em um método em específico, mas baseado ali em todo o conhecimento, e aí já fica uma meta-leitura aqui, né? A gente está fazendo a gestão do conhecimento que vai fazer você entregar melhores produtos do conhecimento. Então tem toda uma inception aqui que é importante você ter em mente, né? No final, o Love the Problem é a gestão do conhecimento também, né? No final. Com certeza. E isso que você falou, tem no livro do Flow, ele tem uma passagem que ele fala exatamente sobre isso, que ele fala assim, imagina que você tem uma fábrica, né? E seu CFO vai lá na fábrica e ele vê que tem estoque saindo pelo teto, né? Tem estoque pra tudo que é lado. Ele já sabe, né? Inventário pra caramba. Ele olha aquilo ali e já sabe que tem um problema, que ele tem um passivo gigante e que tá... né? Então ele vai ter que fazer alguma coisa pra resolver isso. Agora o CFO de uma startup, cara, o cara não sabe o que tá acontecendo no fim, nesse sentido, né? Ele vê saída, entrada, né? A gente tá ganhando, tá vendendo, não tá? Mas ele não consegue enxergar o que tá acontecendo no sentido operacional, né? Então, foi bem legal que você falou, e essa metáfora da padaria é muito boa, né? Porque você não consegue ver a sujeira, né? Exatamente. Que até entra um pouco naquele negócio do Lean, né? De, assim, você tá com o reservatório cheio também, você não consegue enxergar, né? Você só vai bater nas pedras na hora que você tiver com menos desperdício. E eu acho que toda essa discussão que a gente teve, assim, ela mostra a importância de nós conseguirmos ter e desenvolver uma visão sistêmica sobre a organização, ter uma visão sistêmica sobre os problemas, mas eu acho que tem uma fundamentação que eu, pelo menos, gosto bastante aí para quem está interessado em, por exemplo, poxa, ao invés de eu pensar em um determinado método, eu pensar em um modelo mental, que é um modelo baseado numa teoria chamada teoria de recursos, e essa teoria, ela vem muito com um princípio que é a vantagem competitiva de uma empresa, ela é criada pela forma como ela consegue rearranjar os seus recursos. Então, é muito... E aí, né, uma dessas extensões dessa teoria é uma teoria das capacidades dinâmicas, e aí, essencialmente, essa teoria das capacidades dinâmicas, ela lista que toda organização, ela precisaria ter a capacidade de se sensibilizar com o que está acontecendo fora da organização. Então, aí é justamente entender quem é cliente, saber escutar o que está acontecendo com o mercado competitivo, saber, de fato, entender aquele ecossistema onde ela está inserida. A partir disso, criar maneiras de aproveitar isso que ela escutou e se reconfigurar. Então, realmente pensar em métodos para conseguir provar mais rápido hipóteses, conseguir fazer rearranjos em cima da estratégia para conseguir fazer com que realmente aquilo que foi definido como alvo, né, como aquilo que a organização ela quer, onde ela quer chegar, consiga estar relacionado ao que ela sensibilizou. E aí a última parte, né, dessa ideia das capacidades dinâmicas é como você consegue transformar a organização. Então é justamente como você consegue levar a estratégia, como você consegue fazer a gestão do conhecimento, como você consegue ter a capacidade de adaptar as equipes para que elas possam trabalhar de um jeito otimizado em cima daquilo que foi desenhado como estratégia. Então, olha que coisa maluca, né? São 3 grandes perspectivas que, em momento algum aqui eu falei sobre nenhum método, mas eu consegui, né, dentro, né, desse embasamento teórico que foi criado pela Penrose no final dos anos 50, a gente não tá falando de nada que foi criado agora em 2019, 2020, que foi, obviamente, sendo aperfeiçoado por outras pessoas da gestão, né, outras pessoas que pensam sobre gestão, mas que no fundo fala assim, olha, é isso, você precisa estar conectado com o mundo lá fora, precisa se adaptar rápido e precisa se transformar para poder aproveitar essas coisas que você tem recebido de estímulo no mundo lá fora. Tipo, isso essencialmente garantiria que uma organização ela está conseguindo ser competitiva e está conseguindo ser sustentável, né, pro restante do ciclo de vida dela. Então eu acho que quando a gente fala um pouquinho de ser agnóstico, poder começar a construir dentro dessas equipes e das empresas, acho que um pouco desse racional, que é muito mais importante a gente ter essa interação entre as capacidades e saber muito bem se reorganizar do que necessariamente seguir a receita de bolo de um framework. Você acabou de explicar, Albino, por que Flight Levels nos uniu aqui no dia de hoje, né? Basicamente,
essa teoria dos anos 50, eu acho que o Klaus conseguiu, assim, tudo que a gente falou aqui hoje, né, se o Klaus falasse português, ele podia estar aqui trocando ideia com a gente também, trazendo mais referências deles e essas que a gente colocou, mas eu acho que a capacidade, acho que você que falou isso, Albino, até num tweet, se eu não me engano, que a capacidade do Flight Levels de simplificar, pelo menos o começo desse pensamento sistêmico, né, desse modelo de pensamento, acho que surpreende e traz também a gente para debater um assunto que não vem sendo debatido só depois da criação de Flight Levels, né, um assunto que vem sendo debatido ao longo do último século e vem sendo tocado por pessoas gigantes aí do mundo todo, e a gente tem a chance de começar a experimentar aqui de uma forma um pouco mais agnóstica, né? Sem ficar levantando bandeira de meu martelo é melhor do que a sua chave de fenda. Depende do contexto. Eu acredito também, cara, só complementando isso, que o mundo também, assim, o mundo, as organizações, o mercado, tudo tá mudando também, né? Então eu acredito que sempre vai vir pessoas novas, pegando coisas do passado, né, ombros de gigantes, né, como você falou, reorganizando isso de alguma forma para estar mais contextualizado para o mundo que a gente está agora, né? Eventualmente pode virar um método, pode virar uma ferramenta e tá ok, não é um problema. Exatamente. Né? Não é um problema. O problema é que o que a gente tem que pensar é que aquilo não vai resolver tudo, né? Exato. Então assim, a gente até brinca, né? O Celso fala bastante disso, que é a questão da bala de prata, né? Existem algumas balas de prata, né? E a gente sabe que existem algumas balas de prata que estão se provando há séculos aí, sei lá, quanto tempo nas organizações, e tem outras que são coisas que são perecíveis, que vão morrer, vão alterar coisas novas, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de fazer menos, né? Limitar o WIP, né? Então, assim, a gente tá pensando já no modelo essencialista, que, já tem quantos mil anos, né? Esse modelo mais simplista e essencialista. Então tem coisas que são universais e não dependem tanto de contexto, né? Então, assim, a gente está olhando para trás, né? Justamente para a gente conseguir não errar de novo no futuro, é bem importante. E tá conseguindo entender de onde vem todas essas bases de pensamento é super importante, né? E aí tem uma referência que é relacionada ao Alisson, que é o Wise Manager lá do Software Day. Não sei se vocês fizeram. Muito bom, muito bom. Ainda não fiz, mas tô namorando faz um tempo, assim, olhando. É muito legal, cara. É muito bom. Justamente porque você começa a ver da base ali, filosófica da gestão, né? Então você começa a ver que tem coisas que são universais, tem coisas que não tanto, podem ser mais perecíveis, mas tem coisas que vão se manter pro futuro, e essas aí a gente tem que manter e tem que continuar levando isso, né, pra frente. Né? Inclusive, já prometi ao Alisson convidá-lo para mais um episódio. Já falei aqui sobre o episódio sobre pensamento sistêmico e provavelmente vai ser sobre o Wise Manager, hein? Já deixou aí um gostinho pra galera de, um episódio do Love the Problem sobre The Wise Manager deve valer a pena. E enquanto você tá falando de bala de prata, Cáceres, me veio uma analogia na cabeça aqui interessantíssima. Só pra eu ter certeza, antes de eu falar, bala de prata, a historinha é que ela mata lobisomem, né? Isso? Isso. Beleza, então minha analogia tá correta, porque existe bala de prata se você souber qual é seu lobisomem, certo? Então o que você precisa saber é um lobisomem de fato? Eu sei que é um lobisomem, beleza. Porque se for, usa bala de prata. O ponto principal, talvez, quanto a bala de prata, e esse insight magnífico eu nunca tinha tido antes, né? Tava muito no discurso de não existe bala de prata, mas o ponto principal sobre a bala de prata é que tem gente tentando matar lobo com bala de prata, achando que é lobisomem, certo? Então, pra lobo, não existe bala de prata, inclusive, você nem deveria estar matando lobo, tá? Fica aqui o recado de um vegano. Deixa o lobo em paz. E outros estão matando cachorro a grito. Estão matando cachorro a grito, exatamente. Na falta de bala de prata, estão matando cachorro a grito. Muito bom. Obrigado pela participação de vocês. Brigadão mesmo, de coração. Acho que foi um bate-papo, assim, pra mim foi muito divertido. Passou rapidinho, eu nem vi passando. Eu acho que a gente fez aqui o episódio mais pesado até agora do Love the Problem, quanto à densidade. Esse é um episódio que eu consigo escutar 80 vezes e cada vez depois de ter lido uma das referências que a gente deixou aqui. Pra quem quiser ver cada uma dessas referências, pra voltar as 80 vezes aqui e ouvir o episódio de novo, só acessar k21.link/Love the Problem.
Lá tem toda a listinha de episódios, quem participou, você consegue os contatos do Albino, os contatos do Cáceres, tudo que a gente falou aqui de referência tá anotadinho lá no card do nosso episódio, você tem acesso ao nosso backstage. Albino, quer deixar uma mensagem final aí pra humanidade? Boa. Eu acho que, assim, né, primeiro agradecer o convite, porque poder estar, né, nesse momento, principalmente de isolamento, assim, conectado com vocês, pra mim, é muito importante, porque aí a gente consegue, né, saber que tá todo mundo bem, enfim, tá todo mundo saudável, e aí a gente, com essas interações, consegue manter a saúde mental também, né, porque a gente vai conseguindo interagir, vai conseguindo, enfim, reciclar conhecimento. Então, pra mim, acho que ter participado desse episódio foi muito importante pra isso, pra escutar duas pessoas que eu respeito bastante. E eu acho que, principalmente pra conseguir também levar essa visão sobre, poxa, como eu consigo, de fato, entender o que tá por trás das coisas. Porque acho que, como uma missão, e eu acho que nós que estamos aí como agilistas, nós que estamos como pessoas fluxonomistas, né? Porque pra mim o Rafa Cáceres, por exemplo, é o fluxonomista. Fluxonomista, exatamente. Esse nome ainda não pegou. Eu participei de uma mesa redonda, a galera, lá, ó, já estão criando outro nome aí, enfim, mas independente também do rótulo, né, ou do papel que você tem dentro da organização onde você está, eu acho que é fundamental você conseguir entender o que nos trouxe até aqui. Então, acho que esse episódio, ele, de alguma forma, consegue colaborar com algumas dicas de pessoas que foram construindo, né, todo o racional para que nós pudéssemos estar discutindo sobre as ferramentas, sobre os métodos dentro das organizações. Então, eu acho que o convite que eu deixo aqui vamos buscar as referências, elas são super importantes, assim, né, e eu acho que assim eu fecho minha contribuição dizendo referências, eu acho que vão moldando a nossa visão de mundo e vão nos engrandecendo. Então, sempre é importante a gente saber das referências. Inspirador. Muito obrigado, Albino. Inspirador, muito bom. Palmas aqui, ó. Muito bom, cara. Cáceres, quer deixar uma mensagem aí pra humanidade ao final desse belo bate-papo? Eu vou finalizar falando de novo, né? Terminar como começamos, né? Falando que ferramentas, elas são super importantes, esse é o ponto, eu acho que a gente estava falando. Na Thaler, por exemplo, a gente criou lá as bases do fluxo unificado, que é um método, né, um modelo, né, é um modelo de trabalho também, que nasceu justamente de um problema que a gente tinha, um problema grave que a gente tinha, que era a alocação de times. A gente via que na época, pra gente não fazer sentido alocar times, então a gente falou, o que a gente pode fazer, né? Ferramenta é isso, né? Você vai entrando e ele já se modificou muito também, a gente já percebeu que devido aos contextos não vão funcionar, então assim, ferramenta, talvez uma hora a gente não use mais isso, talvez morra, talvez as pessoas comecem a usar, não sei o que vai acontecer daí pra frente. Mas o que importa, meu ponto é justamente assim, a gente criou um método, né? E quando você tem esse arcabouço de referências, né? De informações, você acaba criando o seu próprio método, né? E a sua empresa, talvez ela precise de um método que seja próprio dela, né? E é aquele jeito que vai funcionar, e talvez você pode criar um pouquinho, ela um pouquinho mais explícita, né? Ser um conhecimento mais explícito, justamente para ela sobreviver dentro da organização, mas não necessariamente algo que precise ser fixo, né? Tem que estar sempre revisitado. Então, eu vejo muito hoje, e muito por causa do pensamento sistêmico, né? Que cada organização é realmente um organismo vivo, né? Hoje em dia, né? Então, uma das outras referências que entrando nesse caminho é aquele livro que o próprio Klaus cita, né? Que é Reinventando as Organizações. Esse daí eu tô preparando junto com os amigos aqui algo especial sobre o Reinventando. Panda tá envolvido aí, tá envolvida a Carol Serpejante, Rodrigo Vergara, mas não vou dar spoiler aqui, mas já recomendo para as pessoas, leiam o Reinventando as Organizações, Frederic Laloux, inspirador, e vai se preparando, porque é algo para quem tá lendo Reinventando, para quem já leu Reinventando, e já vai se preparando aí que em algum momento sai. Bela referência. Legal, cara. Pô, muito, muito bom saber, e é demais. E tem a versão ilustrada também. Sim. Esse livro é muito legal. E justamente essa ideia de que, sendo a organização um ser, um organismo, né? Como é que organismos funcionam, né? Então, como é que a gente começa a olhar para outras referências e como é que a gente começa a ver outras coisas e trazer essas metáforas para o nosso mundo, né? Isso é uma outra coisa que o Dom fala bastante, né? Por exemplo, quando a gente está falando de fluxo, beleza, o Kanban lá, do Toyota e tudo mais, é o fluxo mais simples que existe, né? Se for ver. Mas será que hoje em dia, no tamanho das nossas organizações, como elas estão funcionando, a gente não precisa estar olhando, sei lá, para teoria de redes, roteadores, né, de internet, como é que esse pessoal está fazendo
vivenciando esse tipo de fluxo, como é que a gente pode pegar esse tipo de metáfora e trazer para nossa vida e talvez criar um método novo, talvez criar uma ferramenta nova que a gente vai conseguir evoluir e tá repassando aí para a comunidade também, né? Porque é essa troca que faz as coisas crescerem. Então, minha palavra final é isso, assim, tenha referência e crie seu próprio método, né? Muito bom, essas duas coisas juntas, assim, são mágicas, né? Tenha referências e crie seus próprios métodos. Se falta referência, a gente deixou aqui um zilhão pra vocês. Só essas aí já tem alguns anos, né? Exatamente, dá pra curtir e discutam com as pessoas sobre essas referências também. Eu queria deixar aqui um obrigado pro Albino, um obrigado pro Cáceres. Eu queria deixar um obrigado pra quem tá ouvindo também, pra todo mundo que foi citado durante o episódio, todos os autores, né? Se é que um dia eles vão aprender português para entender a gente. Mas eu queria deixar um obrigado também para um cara que me inspirou durante toda essa minha trajetória dentro da K21 e que me fez uma provocação que ainda não consegui responder, mas só a provocação já é sensacional, que é muito nessa linha que o Cáceres falou. Daniel Teixeira me perguntou: Lula, dado que a K21 é um organismo vivo, qual organismo você usaria para descrever a K21? Eu ainda não consegui responder essa pergunta, ainda tô de olho em organismos na vida, assim, para tentar responder essa pergunta, mas acho que a pergunta em si já é sensacional, porque me faz entender que não é uma organização estanque e um método não vai resolver todos os nossos problemas, uma teoria não vai resolver todos os nossos problemas, porque a gente não é lobisomem, né? Apesar de a gente pegar alguns dos nossos lobisomens ali e conseguir matar com boas bolas de prata. Mas fica aqui então meu agradecimento em memória aqui a Daniel Teixeira, um dos meus grandes professores. E lembrando aqui quem tá ouvindo, k21.link/Love the Problem, lá você tem esses zilhões de referências, não só desse episódio, mas de todos os outros. Deixa seu feedback lá, deixa comentário, deixa recado pro Cáceres, recado pro Albino, adiciona eles lá nas redes sociais. E tamo junto, galera, até o próximo Love the Problem. Abraço! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.